Bom dia, meus amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Quero aproveitar o ensejo e te convidar para você se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e também o seu comentário. Olha, meus amigos, a Caixa Econômica Federal paga o Bolsa Família no dia de hoje, 20 de março, para quem tem o NIS terminado em 3. Ou seja, se você é beneficiário do Bolsa Família e o seu NIS é terminado em 3, hoje você já pode se deslocar até a Caixa Econômica Federal ou até a lotérica para fazer o saque do seu benefício ou então movimentar através de maneira virtual. É importante ressaltar que nesse mês de março não está sendo efetuado o pagamento do gás social. E o Bolsa Família, depois que foi reformulado através da Lei 14.601, trouxe alguns adicionais bastante importantes, para famílias carentes do Brasil, como por exemplo o bônus de R$ 150 para criança que tem idade de 0 a 6 anos, tem o bônus de R$ 50 para criança de 7 a 17 anos, também tem um adicional de R$ 50 para mulher grávida ou que esteja amamentando, e também tem 6 parcelas de R$ 50 para os recém-nascidos que são crianças, que têm idade de 0 a 6 meses. E é importante ressaltar, meus amigos, para ter direito a receber o Bolsa Família, a renda familiar per capita não pode ultrapassar aos R$ 218. Olha, meus amigos, o governo federal anunciou, recentemente, aliás, na última terça-feira, o cancelamento de 4,1 milhões de pagamentos irregulares de programas sociais como Bolsa Família e o BPC Loas, o benefício da prestação continuada em um ano, ou seja, de 2023 a 2024, o governo tirou da sua proteção, da sua rede de proteção, mais de 4 milhões de beneficiários. O número foi identificado em declaração do ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o Wellington Dias, durante o lançamento do Plano de Ação da Rede Federal de Fiscalização de 2025. Ou seja, meus amigos, o governo federal está apertando, literalmente, o cinto contra os benefícios sociais. Quando se fala em benefícios sociais, entende-se BPC Loas e Bolsa Família. O objetivo, segundo o ministro, é reforçar a transparência, monitorar as gestões e combater fraudes. O projeto também prevê combate à desinformação sobre os programas sociais. Olha, meus amigos, o aumento dos custos com o benefício da prestação continuada a cada ano é uma preocupação do governo, que tenta fechar o orçamento dentro da meta fiscal. Uma proposta de corte de mais de 7 bilhões do Bolsa Família foi enviada na última semana, para se tratar do orçamento. Ou seja, meus amigos, porque o Bolsa Família tá meio que controlado, entra gente, sai gente, entra gente, sai gente, toda a vida foi dessa maneira, A hora que a Mariazinha tá sossegado com o Bolsa Família, o governo tira o Bolsa Família da Mariazinha e passa para Ana Paula, e assim sempre foi dessa maneira que funcionou o Bolsa Família. Agora, já o BPC Loas, há uma maior segurança, porque a grande maioria que recebe esse benefício são pessoas com deficiência, na grande maioria das vezes, deficiência irreversível, ou então idosos carentes acima de 65 anos que já não têm a menor condição para o trabalho. E aí tem uma certa segurança, só que nos últimos anos tem crescido de maneira exagerada o número de novos beneficiários. Muitos especialistas estão dizendo que é o fenômeno de problemas relacionados principalmente a transtornos, por exemplo, do autismo, DTH, aquela transtorno do espectro autista, essas doenças das crianças, têm feito com que o número aumente acima do esperado pelo governo federal. De repente, o governo federal coloca lá no orçamento, olha, para pagar os novos beneficiários do BPC, vamos colocar X. Só que aí, o INSS segue as regras, porque todo mundo sabe que é bem complicado, São rígidas as regras
para receber o BPC pelo INSS, ou seja, via administrativamente. Só que a pessoa vai para a justiça e aí na justiça as regras são flexibilizadas e acaba concedendo, por exemplo, o BPC, né, para quem tem doenças tipo essas, como eu falei, de transtorno do espectro autista, por exemplo, entre outras, não é só o autismo. E aí o governo fica meio que louco, né? Porque não estava previsto essa despesa no orçamento, né? Então o governo está tentando fechar a torneira, mas o governo fecha a torneira aqui e o juiz abre a torneira do outro lado, né? E isso tem preocupado o governo, mas a gente sabe, né, gente, que o critério do INSS é muito rígido e muitas pessoas estão ficando de fora, né? E é natural, as pessoas hoje têm conhecimento, né? As pessoas, o conhecimento, gente, é libertador e as pessoas vão buscar o seu direito, né? E aí, né, digamos assim, o que está acontecendo? O governo está apertando o cinto, né, em relação ao BPC e ao Bolsa Família, mas mesmo assim está ficando, o número de novas concessões estão bem acima do esperado. Olha, meus amigos, o INSS emitiu um alerta no dia de ontem, dia 19, né, referente ao crescimento nos golpes que pedem, né, montantes financeiros para comprovação devida dos beneficiários da Previdência Social. Gente, isso é bastante preocupante, né? Tem golpistas se aproveitando dos aposentados, né? E tirando até uns trocadinhos para fingir que está fazendo prova de vida, né? Em nota, o INSS também reforçou que não enviará servidores para fazer a comprovação devida ou arrecadar documentos na casa dos beneficiários. O alerta também foi direcionado contra golpistas, né, que tentam enganar aposentados e pensionistas, beneficiários do BPC com informação falsa sobre o processo. Gente, é importante ressaltar, né, se aparecer alguém na sua casa se dizendo que é do INSS, que foi fazer tua prova de vida, que a tua prova de vida está desatualizada, que se você não fazer vai perder o benefício, aí pede sua identidade, pede seu CPF, pede cartão, né, de pagamento, em muitos casos pede até uma graninha, né, para confirmar sua prova de vida. Não acredita, o INSS não faz esse tipo de coisa. É a mesma situação, gente. Você que está usando a internet, de repente é abordado pelo WhatsApp, é abordado pelo Facebook, é abordado por mensagens telefônicas, até mesmo ligação, se dizendo que é do INSS para você enviar esses dados, gente. Caia fora, desliga o celular, bloqueia a pessoa, porque é mentira, né? Além disso, o INSS informou que os beneficiários não terão seus benefícios bloqueados pela falta da realização da prova de vida, desde que estejam registrados na base do governo. Caso a atualização não seja realizada, o INSS vai notificar o beneficiário sobre a necessidade de fazer o procedimento. É importante ressaltar, né, gente? Eles notificam quando é o INSS, aonde que eles fazem a notificação é através do meu INSS e através das redes bancárias, ou seja, no momento que você for sacar o seu benefício, você é comunicado sobre a necessidade de fazer prova de vida, né? Desde 2023, o INSS realiza o processo de comprovação de vida por meio de cruzamento de dados, o que dispensa a necessidade de atendimento presencial, né? A medida implementada para combater fraudes utiliza informações de registro de órgãos públicos e privados, como vacinação, consulta no SUS ou emissão de documentos como passaporte, carteira de identidade, entre outros, né? Caso o beneficiário deseje realizar o recadastramento anual, ele pode optar por fazer isso de forma voluntária no site ou aplicativo Meu INSS ou ainda nos bancos onde recebe o pagamento. Gente, de ir no banco, isso não funciona, né? Através do site Meu INSS, sim, né? Quem quiser fazer de livre, espontânea vontade, todo ano, né? Através do aplicativo ou site, tendo uma conta ouro, né, no site, consegue fazer. Agora lá no banco não. Se você não for notificado, você não consegue fazer. Então, né, se alguém quiser passar a perna em você em relação, mentindo, né, que é servidor do INSS, caia fora, gente, que é fraude, né? Tentativa de roubar os seus dados. Infelizmente, as pessoas menos esclarecidas, principalmente as pessoas idosas, ficam com medo, né, gente, de perder o benefício e infelizmente acaba
caindo nesse tipo de golpe. Por isso os filhos e netos, né, devem ficar bastante atentos, né, para proteger o seu pai, para proteger sua mãe, para proteger seus tios, né, e até mesmo os seus avós. Olha, meus amigos, a Polícia Federal deflagrou no dia de ontem, dia 19, a Operação Falsa Aparências, né, com o objetivo de desarticular um esquema de fraudes com prejuízo ao INSS. Né? O prejuízo, segundo dados da Polícia Federal, ultrapassa a casa dos 3 milhões de reais, né? As investigações apontam que os suspeitos atuavam, né, a regimentação de interessados na obtenção de benefícios previdenciários e assistenciais, né? Iam atrás daquelas pessoas que realmente estavam precisando de um benefício, né, promovendo a falsificação de documentos e utilizados, né, para instruir os requerimentos, tanto na esfera administrativa quanto judicial, incluindo documentos assinados por profissionais da área da saúde, né? Eles procuravam, né, pessoas e aí falsificavam documentos, né? É complicado, gente. Todos os dias a Polícia Federal descobre, né, uma fraude envolvendo o INSS. Apurou-se ainda que os investigados manipulavam advogados para a formulação dos pedidos dos benefícios fraudulentos. Até o momento foram identificados mais de 100 benefícios com indícios de fraudes, né? Ou seja, né, gente, é complicado, né? Hoje tem tanto serviço para fazer por aí e tem nego que passa 24 horas do dia arrumando, né, um esquema, tentando arrumar que não tem o que fazer, né, gente, para lesar o INSS, lesar os aposentados. Mas graças a Deus essa quadrilha, né, vai ver o sol nascer quadrado, ou seja, a casa caiu para esses meliantes finalmente. Olha, meus amigos, o informe do imposto de renda já pode ser consultado no site ou aplicativo Meu INSS, né? Ou seja, você que é aposentado, você que é pensionista, que ganhou acima de R$ 2.824 no ano de 2024, você tem que fazer a declaração do imposto de renda. É importante salientar, né, que a declaração deve ser feita até o dia 30 de março. Você fazendo, né, as suas obrigações perante a lei, você não corre o risco de cair na malha fina da Receita Federal e ter o seu CPF bloqueado. Olha, meus amigos, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou no dia de ontem que o projeto de lei, né, o PLOA do orçamento, vai ser votado no plenário do Congresso no dia de hoje, meus amigos. Finalmente, né? Para isso, a matéria precisa ser aprovada antes pela comissão mista do orçamento, né? O que também deve acontecer no dia de hoje. A proposta orçamentária deveria ter sido votada em dezembro. Ou seja, meus amigos, a novela do orçamento, mais uma vez, é importante ressaltar que no dia de ontem, inclusive, eu cheguei a trazer uma informação aqui no nosso canal, que o relator do orçamento, o senador Ângelo Coronel, né, afirmou, olha, talvez vai ficar só para o mês de abril, né? Porque o Lula vai viajar, o presidente Alcolumbre vai viajar, o Hugo Mota vai viajar lá para o Japão. E aí vai ficar somente, né, para o mês de abril. Mas houve um consenso lá no Congresso Nacional e, né, o presidente do Senado, né, ele marcou para hoje a votação do orçamento, ou seja, o Davi Alcolumbre, né? Então, primeiro vai ser votado lá na comissão mista do orçamento, né? E aí depois vai para o plenário. Tomara, meus amigos, que destrave logo esse orçamento. Olha, já era para ter sido aprovado lá em dezembro de 2024. Só para você ter uma ideia, já nesse momento já deveria estar sendo analisado o orçamento para o ano de 2026 e até agora nada, né? Se conseguir destravar o orçamento, aí sim, quem sabe já na próxima semana o governo federal traz o anúncio oficial da antecipação do 13º salário. Olha, meus amigos, o que tem gente que está procurando meu canal. César, fale aí para nós, já tem uma data, a previsão do pagamento do 13º? Pois é, gente. Depois que sair, né, que destravar o orçamento, que pelo que tudo indica, né, se sair conforme o esperado pelo Davi Alcolumbre, pode ser votado no dia de hoje, né, e aí sim
em breve, com toda certeza, o presidente Lula, né, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, e o presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto, né, pode antecipar o 13º salário, porque não dá para gastar, né, um dinheiro que ainda não tem, né? Olha, meus amigos, 2 meses após surpreender o Brasil com o anúncio de que entraria na política, o Gustavo Lima desistiu de ser candidato nas eleições de 2026. O cantor, né, deu uma entrevista ao portal de notícia Metrópolis, né, e falou que por enquanto ainda não, né? Ele é um jovem, né, tem apenas 35 anos e agora ele vai priorizar a sua carreira internacional, mas ele pretende criar um instituto, né, o Instituto Gustavo Lima, para realizar ações sociais, né? E ele não descartou, ele descartou, meus amigos, de ser candidato nas eleições em 2026, mas como ele mesmo frisou nessa entrevista, ele é muito jovem ainda, né? Apenas 35 anos e tem uma vida inteira pela frente, mais lá para frente pode ser candidato a senador, pode ser candidato a deputado, inclusive pode ser candidato até mesmo à presidência da República, né? Um dos motivos dele ter desistido, né, da candidatura é que a família foi contra, né? Porque, gente, ele está no auge da carreira, né? Ele iria estragar sua carreira artística, né? Para entrar nesse mundo tão cruel, né? Que é o mundo da política, gente. Porque vamos ser sinceros, né? Hoje em dia não é fácil ser político, né? Porque é bastante complicado. Se você é da oposição, você apanha. Se você é governo, você apanha, né? Ou seja, se você entra de um lado, automaticamente você vira inimigo do outro lado e assim sucessivamente. Eu, na minha modesta opinião, acerta o Gustavo Lima em permanecer na música, né? Fica na música enquanto tiver de sucesso, faz aí, né, digamos assim, esse instituto, né, para ajudar as pessoas mais carentes, né, e vai cantando aí, dá sequência na sua carreira internacional e lá para frente, né, aí sim, se ele ainda estiver, né, com desejos de disputar a política, aí tranquilo, sossegado. E aí, meus amigos, você imaginava que o Gustavo Lima iria desistir da sua candidatura à presidência da República em 2026? Comente aí. Olha, meus amigos, hoje começou oficialmente o outono, né? A estação das frutas, né? Inclusive, hoje aqui na região central do estado do Paraná já está um pouquinho fresco. É melhor, né, para a saúde dos aposentados, dos pensionistas, ou seja, pessoa com deficiência, né? Imagine quem vive numa cadeira de rodas, né? Ou acamado nesse tempo de verão forte, né? Sofre muito, né? A mesma coisa são as pessoas idosas, né? Eu acho que o outono é uma estação melhor para esse grupo de pessoas, né? Porque já vai estar um calorzinho bem amena e não vai estar um inverno rigoroso. Até eu queria saber, aí onde você mora, tá fazendo muito calor ou o clima já está gostoso? Comente aí. Olha, meus amigos, essa informação que eu vou trazer para vocês aqui, gente, é revoltante. Isso aqui se chama Brasil, né? Você lembra da Suzanne von Richthofen, né, que matou os pais, né? Pois é, ela foi condenada, que foi condenada a 39 anos de prisão pelo assassinato dos pais em 2002. Pois é, ela é cobrada, gente, pela Receita Federal por uma dívida de R$ 52.993. O que teria... Sabe por que ela está sendo cobrada por essa dívida? Porque ela recebeu a pensão por morte do pai e da mãe. Pensão essa, né? Porque ela matou o pai e a mãe, né? Vocês devem se lembrar disso. As pessoas que acompanham nosso canal se lembram disso aí. E aí, em 2002 e 2004, ela recebeu essa grana, né? Ela teria... não pagou até agora, né? Ela teria alegado que já gastou todo o dinheiro e que não tinha como pagar. A Justiça Federal enfrenta dificuldades para encontrar a devedora, né? Inclusive, já há uma ordem do próprio STF, né, obrigando que ela devolva esse dinheiro, né? Só que ao invés dela pagar 52 mil, né, como o Ministério Público quer, né, a ministra do STF, a Carmen Lúcia, né, reduziu um pouco o valor para R$ 44.500, mas mesmo assim, meus amigos, está difícil porque não conseguem encontrar a casa da meliante. Gente, que situação complicada, né? Quantas pessoas que em 2002, gente, tinha todo
o tempo de serviço, estava doente, não conseguia um benefício previdenciário e de repente essa guria aí, né, gente, a Suzane, que fez toda essa crueldade contra o pai e contra a mãe, conseguiu receber esse dinheiro, né, receber pensão por morte 2 anos, né? Isso aqui é Brasil, né? Quem tem direito muitas vezes fica a ver navios, não recebe R$ 1, né, do INSS. E quando pessoas, né, que comete esse ato de crueldade, né, acaba aí, digamos assim, conseguindo o benefício. Graças a Deus que justiça foi feita, mas cadê a moça? Gente, eu fico pensando, hoje, com a tecnologia tão avançada, como que a justiça não me encontra essa moça? É a situação que a gente tem que pensar para ver, né? E aí, gente, o que você pensa? Você acha que a justiça acertou de querer de volta esses valores pagos a Suzane? E aí, o que você pensa dessa situação, gente? Só pode ser Brasil, né, para acontecer uma situação tão patética quanto essa. Pois é, meus amigos, eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouco a gente volta com mais um conteúdo atualizado aqui no nosso canal.